glória a Deus. Cantei esse pedacinho de uma música, desculpe aí os erros, mas é porque esse capítulo Jesus fala sobre isso, sobre levar a cruz, viver do jeito dele e não do nosso, porque é o jeito dele que vai nos levar para o céu. Aleluia, glória a Deus por isso. Raquel Félix aqui, muito obrigada pela oportunidade, o privilégio de estar aí na sua casa, né, de alguma forma, compartilhando a palavra de Deus. Hoje, mais um capítulo, e sempre que eu leio a palavra de Deus, como ela é viva, poderosa e eficaz, ela fala de uma forma diferente, e sempre tem assim uma parte que salta mais profundamente no meu coração. Imagino que se você ler, você também vai ter essa experiência. Pois bem, nesse capítulo, duas coisas. Milagres primeiro, né? Porque os evangelhos, uma característica muito forte é a descrição de milagres, porque conta a vida de Jesus, e Jesus fez muitos milagres enquanto esteve aqui na terra, entre nós. E nesse não é diferente, tem alguns milagres, e tem duas partes que me chamam a atenção, que é quando Jesus indaga os seus discípulos sobre o que as pessoas estavam falando sobre ele. Ele diz: quem estão dizendo por aí que eu sou? Qual é a conversa que está rolando? E eles dizem: alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que pode ser Elias, ainda alguns dizem que é João Batista que ressuscitou dos mortos, porque recentemente João Batista havia sido morto. Só que Jesus vai e aperta eles um pouco mais e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro logo responde e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Ele teve ali essa revelação da parte de Deus, essa que chegou até nós, glória a Deus por isso. Nós temos esse entendimento de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, caminho para o céu. E Jesus continua dizendo: olha, se vocês quiserem me seguir, vir após mim, vocês vão ter que viver do meu jeito. Negar a si mesmo, deixar as suas próprias vontades e seguir a minha. Porque é a minha vontade que vai conduzir vocês à vida eterna. Vida eterna. Essa vida aqui na Terra, por mais que pareça grande, a gente nunca acha que nós vamos morrer ou que algum parente próximo vai, mas é fato, acontece. Inclusive, talvez você que está me ouvindo aí está passando por um momento desse, de luto, de perca de alguém conhecido, alguém próximo, que Deus conforte seu coração. Mas é fato, nós vamos morrer. E aí? Como que vai ser depois? A gente precisa pensar nisso. A eternidade é muito maior, é muito além do que esses anos, esse tempo que nós passamos aqui na Terra, e a forma que nós vivemos aqui, que vai definir como vai ser o nosso futuro eterno. Por isso, se nós quisermos ter garantido um futuro ao lado de Deus, nós precisamos recebê-lo, ir após ele, seguir após Jesus, negar as nossas vontades e descobrir quais são as dele. As vontades dele estão descritas aqui na palavra, por isso a importância de lermos. Eu quero te convidar para continuar e ouvir a leitura desse capítulo especial. Eu dei uma breve resumida, mas tem muito mais. Fique aí e seja abençoado, amém? Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes.
e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: "Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado." Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: "Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes." E eles discutiam entre si: "É porque não temos pão." Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: "Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não conseguem compreender nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não veem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram?" 12, responderam eles. "E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram?" 7, responderam eles. Ele lhes disse: "Vocês ainda não entendem?" Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado." Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Porém Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." Aleluia! Jesus vai voltar para buscar aqueles que creem nele. Espere firme nessa promessa e nós vamos nos encontrar no céu. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém?